Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e estamos de volta para aprender mais da Palavra de Deus. Dúvida de hoje na tela. Eu gostaria de saber mais detalhes sobre o dia da expiação, que era feito lá no Antigo Testamento. Queria saber por que era feito, como era feito. Hoje em dia, esse tipo de lei ainda deve ser obedecida? Se é, como que funciona isso? Muito obrigado, querida irmã. Esse dia aqui é um dos principais dias dentro das leis do Velho Testamento que a gente precisa entender para entender bem o Novo Testamento. Convido você, vamos até minha lousa de explicações entender sobre essa questão, mas antes você deixa um like, abençoa o nosso trabalho para que possa crescer e alcançar mais vidas e o nosso Deus ser honrado dessa forma e, claro, todos nós aprendendo mais da palavra. Vamos lá então? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Levítico, capítulo 16, versículo 34, que diz o seguinte: Isto vos será por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa do quê? Dos seus pecados. É muito importante a gente entender todas essas palavras que eu circulei aqui nesse texto e a gente vai entender no estudo de hoje. Vamos começar com essa pergunta. Você sabe o que significa a palavra expiação dentro da Bíblia Sagrada? Expiação é quando Deus perdoa o pecado de um pecador arrependido, porque nós sabemos que é preciso arrependimento para Deus perdoar, e Deus então se reconcilia com este pecador através de um preço a ser pago. E esse preço é o sacrifício de um substituto. Esse substituto, então, ele fica no lugar desse pecador para que esse pecador seja totalmente perdoado. Então, nesse caso, Deus aceitava lá no Velho Testamento um animal que era sacrificado no lugar do pecador, pecador esse que deveria morrer por conta do seu pecado. Daqui a pouquinho eu vou destrinchar, detalhar um pouquinho mais todas essas questões. Agora, somente um pouquinho dos conceitos para você entender. Então, veja, esse substituto, então, ficava no lugar desse pecador e esse pecador, então, ele é salvo. Coloquei aqui entre aspas porque eu vou explicar melhor a respeito dessa salvação daqui a pouquinho. Salvo por esse substituto que morre, então, no lugar dele. Esse significado nos aponta o que Deus fez lá no Velho Testamento, que foi permitir por um tempo que esses animais que morriam ali nos sacrifícios pelos pecados fossem usados então como substitutos, que eu vou explicar melhor daqui a pouco, substitutos dos seres humanos na expiação pelo pecado deles. Lembrando então novamente, expiação, perdão dos pecados através da morte de uma vítima inocente, onde Deus então se reconcilia com esse pecador. Vamos entender agora então, com mais detalhes, por que os animais, como que funcionava, todo o detalhe teórico e depois eu vou explicar passo a passo como funcionava o dia da expiação, como que o sumo sacerdote tinha que fazer, bem detalhado, você vai entender perfeitamente como era, bem interessante, então fique até o final. Eu vou começar respondendo essa pergunta. Por que havia o dia da expiação lá no Velho Testamento? Antes, embaixo desse vídeo, botãozinho inscrever-se, você faz parte aqui do nosso canal, tem vídeo novo de segunda a sexta, às 15 horas. E se você quer aceitar o desafio de parar de ser aquela pessoa que só arruma desculpas e passar a ser uma pessoa que está no caminho do estudo da Bíblia, nós temos o curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos aqui diante de um dos melhores cursos que você vai encontrar na internet, com 225 aulas já para você estudar, começando de Gênesis 1, indo até Apocalipse. Eu vou dar essas aulas para você em vídeo e você vai ter ali o meu WhatsApp particular para tirar todas as suas dúvidas que forem surgindo durante as aulas. Todos os dias, então não tem como você não aprender. Embaixo desse vídeo, clique ali em cima da área de comentários. Ali no comentário que vai abrir, você clica no primeiro que está fixado, que é o link da nossa página com todos os detalhes. Bom, a expiação ela foi necessária porque Deus estabeleceu, mesmo antes de haver qualquer pecado entrado no mundo, como nós sabemos lá em Gênesis, que a punição, caso houvesse desobediência do ser humano,
era a morte. E veja, tem gente que fala assim, nossa, mas Deus não podia falar assim, é brincadeira, não vai morrer não. Não, Deus é sério, ele estabeleceu uma ordem, ele estabeleceu uma penalidade e, evidentemente, estabeleceu a bênção de obedecer, de estar dentro da ordem dele. Observe o que diz o texto em Gênesis capítulo 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então está aqui a proibição, a ordem. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então é o que aconteceu com o ser humano. Ele comeu ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedeceu a Deus, passou a morrer, tanto espiritualmente como também corporeamente, ok? Nós morremos, todos nós falecemos aí algum dia, faleceremos, né? E outros que já viveram, nós sabemos como que funciona. Mas Deus, ele sendo misericordioso, o que ele fez? Ele providenciou uma possibilidade para que a gente se reconciliasse com ele. Ele aceitou ali substitutos que fariam a expiação, que você já sabe o que é, pela vida do ser humano. No Antigo Testamento, então, Deus determinou que fossem alguns tipos de animais, ok? O sangue desses animais era considerado por Deus ali uma substituição. Deus, então, sendo misericordioso, aceitou esses substitutos que fariam essa expiação pela vida do ser humano, trazendo, então, novamente harmonia na relação entre Deus e o ser humano. No entanto, é importante entender que todos esses sacrifícios de animais apontavam para o quê? Para Cristo, que pagaria de fato essa dívida de forma plena. Evidentemente que os animais eram apenas algo que apontava para Cristo. Por quê? Porque um animal não tinha poder de pagar uma dívida tão grande. Eles foram aceitos de forma ali parcial por um tempo até que viesse o perfeito e ele então pagasse toda essa dívida. Hebreus 10, versículos 3 e 4. Entretanto, nesses sacrifícios, então observe que o autor de Hebreus está olhando para o Antigo Testamento e explicando: faça recordação de pecados todos os anos. O sacrifício tem que ficar sendo repetido, porque o ser humano peca de novo, se arrepende, peca de novo. E aí ele explica por quê. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Preste bem atenção, touros e bodes. Depois eu vou explicar esses animais lá na explicação do detalhamento de como era feito esse dia. Então veja que o autor de Hebreus, ele vai então nos mostrar que o sangue dos touros, dos bodes que eram utilizados ali dentro dos sacrifícios, eles eram algo que lembrava que o ser humano sempre voltava a pecar. Não era um sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito somente Jesus Cristo fez e de uma vez por todas. É por isso que os animais foram aceitos, mas eles apontavam para o que iria acontecer futuramente. Vejamos agora então como funcionava esse dia da expiação lá no Velho Testamento. Eu vou trazer para você agora todo o detalhamento que é dito ali dentro de um capítulo inteiro de Levítico que mostra esse dia. E eu fiz aqui uma simplificação para que você possa ver passo a passo, sem aquelas palavras complicadas, né, que o texto traz, porque ele é ali uma lei. Então, as leis têm geralmente uma linguagem um pouco mais técnica, né, que dificulta um pouco a compreensão. Antes de te explicar isso, quero mostrar para você que embaixo desse vídeo apareceu agora para você um botãozinho Seja Membro. Nossa área de membros está no ar. Você que quer colaborar com esse canal, ajudar os missionários que esse canal ajuda há cerca de 10 anos, você pode aqui se associar a gente, escolher um dos níveis ali. Nós temos 3 níveis que tem ali também alguns mimos, alguns benefícios que eu coloquei para que você estude a Bíblia com mais profundidade. Então a gente vai junto nessa obra. Bom, o dia da expiação era realizado sempre no dia 10 do 7º mês do calendário do judaico. Então, estamos ali diante do dia 10 do 7 desse calendário. Diz o texto em Levítico 16, 29, isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês,
afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis. Ou seja, eles não trabalhavam nesse dia, nem o natural, que é o judeu ali de sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Somente nesse dia era permitido, então, que o sumo sacerdote, que é o chefe de todos os sacerdotes, entrasse, então, no Santo dos Santos. Santo dos Santos, você vai lembrar que é aquela parte do tabernáculo e mais tarde do templo, onde ficava a Arca da Aliança. Olha só esse desenho. A gente tinha ali a parte coberta do tabernáculo, ok? E ali nós tínhamos a cortina ou o véu, né? Aqui que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos é onde ficava a Arca da Aliança. Levítico 16, 34 explica da seguinte forma: isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação. Então você já sabe o que significa. Uma vez por ano. Então essa cerimônia só uma vez por ano. Por quem? Pelos filhos de Israel. Era pela nação toda. Por causa do quê? Por causa dos seus pecados. Então esse versículo explica bastante pra gente. O objetivo era exatamente buscar o perdão de Deus para toda a nação. O dia da expiação, ele tinha regras cerimoniais rígidas que deveriam ser seguidas à risca. Agora, um breve resumo para você, passo a passo, como funcionava esse dia. Em 16:4, ele mostra que o sumo sacerdote, ele se banhava e se vestia. Ou seja, aqui nós temos ali a ideia, a figura da limpeza, do lavar regenerador que Deus coloca então diante ali do sacerdote. Depois ele sacrificava por si mesmo inicialmente um touro. Agora você vai fazer o link lá com o que o autor de Hebreus fala, o sangue de touros e bodes. Então ele está se referindo exatamente a esse dia aqui. Então o sacerdote, ou o sumo sacerdote, melhor dizendo, sacrificava um touro como oferta pelo seu próprio pecado. Ele pegava então o sangue desse touro, ali entrava no Santo dos Santos e salpicava, que é como se fosse aspergir, jogar gotículas ali em cima da Arca da Aliança, ou seja, jogava gotículas desse sangue, desse animal, em cima da Arca da Aliança, né? Em cima dela ficava a tampa, que era chamada ali de propiciatório. Isso está em Levítico 16, de 12 a 14. Se você quiser, inclusive, pegar a sua Bíblia, ir dando pausa e lendo verso por verso, isso também é bom para o estudo. Ele tomava, então, 2 bodes que haviam sido separados para este dia. Um era chamado de bode emissário e o outro seria o bode expiatório. Inclusive, né, tem bastante controvérsia aqui a respeito desses bodes, porque em algumas traduções ele é chamado de bode Azazel, né, esse bode emissário. Eu vou colocar no final desse estudo, na sua tela, para você assistir um vídeo onde eu explico o que é o bode Azazel. Era um bode dado para o diabo? A gente vai entender isso, mas no outro vídeo, ok? Esses 2 bodes seriam, então, ali sacrificados pelo povo. Um deles seria morto ali de forma direta e o outro seria solto no deserto. Evidentemente, iria morrer ali sozinho. Daqui a pouquinho você vai entender como que funcionava isso. Depois, um desses bodes, que era chamado de bode expiatório, e agora você entende um pouquinho esse nome, ele era então sacrificado pelos pecados do povo de Israel. Levítico 16, versículos 9 e 15. O sumo sacerdote, então, pegava do sangue desse bode e voltava lá para o Santo dos Santos, já que esse sacrifício era feito ali na parte externa, nos átrios ali, e ele pegava esse sangue e aspergia, salpicava as gotículas dele no propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Está em Levítico 16, versículo 15. O sumo sacerdote, então, saía para a parte externa da tenda da congregação e também salpicava a própria tenda da congregação ali com esse sangue, ok? As cortinas, todas as partes ali do tabernáculo e também depois do templo. Depois, no pátio do tabernáculo, ele aspergia com sangue o altar principal, que era chamado de altar do holocausto. Por quê? Porque era onde se queimavam ali os animais que eram então sacrificados. Depois, ele confessava os pecados do povo, né? Provavelmente aqui através de uma oração,
colocando então as mãos sobre a cabeça do bode emissário. Está em Levítico 16, 21. Depois, esse bode emissário, ele era solto no deserto. Levítico 16, 21, 22. E tinha ali vários simbolismos, né? Como que ele levasse os pecados para fora ali de onde os israelitas estavam vivendo, como se Deus estivesse se esquecendo desses pecados, eles estivessem indo para longe. Eu vou explicar mais sobre esse bode aqui no vídeo que eu vou deixar para vocês aqui no final. O sacerdote tirava as vestes de linho, banhava-se e colocava novamente ali as suas roupas de trabalho. Depois ele oferecia holocaustos por si mesmo e pelo povo. Os holocaustos eram ofertas queimadas, ok? Geralmente nós tínhamos aqui muitos holocaustos que eram ofertas de gratidão e que inclusive parte deles, né, dependendo do tipo de oferta, podia ser uma parte queimada e uma parte dada ao povo para que comesse, por exemplo, que comemorassem, ok? Era dessa forma que era feito o dia da expiação, uma vez por ano. Hoje em dia, nós não temos mais a necessidade de realizar esse tipo de cerimônia, pois ela apontava para o cordeiro que seria morto em um sacrifício perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. Então, como o sacrifício de Cristo ele é pleno, total, perfeito, ele é feito uma vez só. Então, é como se todos os anos a gente pudesse olhar para Cristo e pensar: tá aí, já foi feito. Deus perdoou o nosso pecado através do sacrifício do nosso Senhor. Esse sacrifício que nos reconciliou com Deus pelo seu sangue inocente, derramado no lugar do nosso sangue culpado, fazendo uma expiação perfeita. Por isso que existe o estatuto perpétuo. O sacrifício de Cristo é perpétuo, é para sempre, é perfeito. Então a gente está debaixo deste sacrifício que nos mantém unidos com o Deus Santo, bastando que nos arrependamos e pela fé busquemos o perdão de Deus. Então é como se todos os anos a gente estivesse então realizando esse sacrifício. Ele foi feito, realizado de forma plena, total, de forma que a gente recebesse o perdão para sempre do Senhor dos nossos pecados, evidentemente, daqueles que se entregam plenamente ao Senhor. Link nos comentários do nosso curso, se você quiser aprofundar ainda mais esses assuntos, no nosso curso é muito mais profundo, porque a gente tem aulas aí bem grandes para a gente aprender mais da palavra. Vou deixar aqui para você esse último vídeo. É verdade que Deus mandou sacrificar um bode para o demônio chamado Azazel? Aqui está o vídeo para você entender mais sobre isso. Vou ficando por aqui, até o próximo. Fica com Jesus.